Mandei no meu... Boa. Mandei no meu lista do WhatsApp. Vou subir lá no Insta. Boa. Entrou ao vivo aqui, acho que já entramos. Já estamos ao Chegou vivo? o push aqui. Acho que estamos ao vivo. Chegou o push do YouTube. Não estou vendo aqui ainda. Apareceu um anúncio aqui. Tá no ar já. Estamos no ar? Estamos no ar. Então, beleza. Vamos testar aquele teste de som. Andrezão, Ribeirão, nosso querido amigo. Tá ouvindo a gente, André? Estou ouvindo super bem. E você, Renatão, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Vocês me ouvem? Sim. Te ouço, infelizmente. Não, brincadeira. Tá, deixa eu só postado aqui, já divulgado nas nossas redes. Abrir aqui para acompanhar a conexão, ver. Tem que superar ontem. Ontem deu 1.000, 2.000 na máxima. Renato, bateu 2.000. Lembra? Bateu 2.000. Tem muita live acontecendo, tá mais difícil, tá mais fácil bater a Selic quando era 14% do que bater a meta de audiência aí. Pessoal, podemos começar? Podemos. Agora, se a gente está competindo com a Luísa Trajano e sei lá com quem no concorrente. Vamos ganhar. A Luísa falou ontem aqui, gente. Não perde tempo vendo lá. A Luísa e o cara do Orlando City lá, o Flávio Augusto. Flávio Augusto. Não, mas tudo bem. A gente é mais legal. Muito mais interessante. Muito mais interessante. Quer dizer, eu espero, né? Minha mãe disse que sim. Pessoal, deixa eu ver aqui, chat aberto, tudo aberto. Muito boa tarde / boa noite, né? Já são 6h05. Sejam muito bem-vindos à terceira live do Stock Pickers ao vivo. Eu sou o Thiago Salomão, analista de ações da Rico, apresentador desta bagaça, que vai fazer uma série super especial sobre aprendizados da crise. Vocês já viram como proteger a carteira no primeiro dia? Por que o mercado demorou tanto para perceber essa crise? Ontem, uma baita de uma aula com o Florian Bartonek. E hoje a gente está com o André Ribeiro, da Brasil Capital, gestor da Brasil Capital, um dos fundadores da Brasil Capital, uma gestora tradicionalmente focada em ações, para falar se é oportunidade agora para comprar e o que comprar no mercado de ações nesse momento. O Andrezão, figurinha conhecida aqui no Stock Pickers, já é de casa. E, aliás, agora nessa situação, todo mundo de casa, né? A gente fica ainda mais à vontade aí nesse papo. Mas deixa eu apresentar o Andrezão. Renato, dá um salve aí para o pessoal. Já tem muita gente aí ao vivo. A gente já pode começar com tudo. Boa tarde, boa noite a todos. Aquele cotovelo de sempre aí para vocês. Aí, cotovelinho, já que não pode ter estamos abraço. aí. E, André, primeiro, obrigado aí por aceitar nosso convite. É uma honra. O André, figurinha aqui não só no Stock Pickers, como também no nosso MBA de ações Stock Picking, que está com as inscrições para a nova turma. Elas vão ser abertas em breve, então não deixe de se inscrever se você tem interesse. A gente já está com a nossa lista de espera pronta para a nova turma do MBA de ações Stock Picking. Mas, André, caso alguém aí não te conheça, né, acho difícil, mas responde aquela pergunta tradicional do programa: quem que é André Ribeiro, da Brasil Capital, não Brasil Capital, não pode falar Brasil Capital. André Ribeiro, da Brasil Capital, quem é você em 30 segundos? Bom, sou um dos sócios gestores da Brasil Capital, empresa que foi fundada em 2008, com algo em torno de 70 milhões de reais sob gestão, com foco 100% em investimentos em empresas brasileiras abertas em bolsa, foco bastante fundamentalista, dedicado ao conhecimento profundo de cada uma das companhias que a gente tem no portfólio. Hoje são algo em torno de 5 bilhões de reais, 100% dedicados a essa estratégia. É uma companhia Brasil Capital com 16 pessoas, 10 sócios,
sendo 10 pessoas da equipe de gestão e análise das empresas que a gente tem no portfólio e de novas oportunidades de investimento. Legal, maravilha. O André, já perdi as contas de quantas vezes o André veio. O Ari também, que trabalha junto com o André, já esteve presente. O Fernando veio no episódio sobre bancos, que foi um dos episódios mais elogiados aí do Stock Pickers. Mas, André, a situação agora bem diferente das outras vindas suas aqui no Stock Pickers, né? A gente tem feito o programa focado peraí, deixa eu só ligar aqui o carregador do notebook para não acabar a bateria. Mas a gente tem feito programas focados em aprendizados em tempos de crise. Acho que quem acompanha aí a gente já aprendeu um pouco de por que o mercado demorou para perceber a chegada da crise, como proteger a carteira, mas agora falando com um velho investor nato, né? Aquele cara que gasta tempo falando com as empresas, estudando as empresas. O que você está enxergando nesse momento? É hora para ir para a pergunta principal aí do nosso tema, depois a gente vai adentrando, mas é hora de ir às compras ou as coisas ainda podem piorar? Como é que você está vendo a situação agora? Você me perguntou o que eu estou enxergando agora e, no fim das contas, eu não estou enxergando nada. E é isso que está fazendo com que o mercado tenha essa grande volatilidade, obviamente uma incerteza muito grande, volatilidade sempre jogada para baixo, né? Com o mercado em baixa, volatilidade em alta, mas mercado em baixa. E é nesses momentos em que você não enxerga com clareza a situação que surgem as maiores oportunidades de investimento, desde que você tenha serenidade, paciência, tranquilidade e foco em obter resultados no longo prazo. Quer dizer, não é momento de alavancagem, não é momento de escolher as empresas que podem multiplicar por 20 vezes. Na verdade, hoje em dia é possível montar uma carteira de investimento com empresas líderes nos seus setores, dominantes, estruturalmente com vantagens competitivas e com executivos de alto nível. É possível montar uma carteira dessas e eventualmente, para quem puder, esperar 1 a 2 anos, que possivelmente o resultado vai ser muito positivo. O problema é que a maior parte dessas companhias, você simplesmente não sabe o que esperar ao longo dos próximos trimestres. Segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, existe, enfim, uma neblina muito grande. Quer dizer, eu falei que não vejo nada, e não é porque eu não vejo nada. E aí falando, obviamente, mais do curto prazo, porque falando com os executivos, com os donos, com os sócios dessas companhias abertas em bolsa, eles não enxergam nada. Eles não sabem como estão as vendas, eles não sabem qual é o nível de inadimplência, eles não sabem quando o negócio vai voltar a operar em 50% da capacidade, 70% da capacidade, 90% da capacidade, enfim. Essas são as companhias que, no fim das contas, possivelmente apresentam os maiores retornos para o médio e longo prazo. Para o curto prazo, acho que talvez eu já tenha mencionado anteriormente para você, mas a gente olha muito para a carteira, para as companhias que provêm serviços essenciais e empresas que são discricionárias, que dependem da vontade do consumidor. E eventualmente, a maior parte delas hoje simplesmente está fechada, não está operando. Então, as empresas que prestam serviços essenciais até que têm tido uma performance mais razoável em bolsa. Mas as que estão ligadas ao consumo discricionário, por exemplo, essas sim estão levando uma paulada enorme, e muitas delas são empresas de altíssima qualidade. Então, se você assumir que o mundo não vai acabar, que o país não vai acabar, ainda que pareça que o país vai acabar, e as pessoas têm, de fato, essa percepção, possivelmente você consegue montar uma boa carteira de investimentos com foco em 2, 3 anos, que vai dar muita alegria. Mas é preciso
ter muita cautela, paciência, persistência, fôlego, resistência, porque, de fato, não é moleza passar por esses momentos. Quando você está no meio de uma crise, você sempre acha que ela nunca vai acabar. E, historicamente, o que a gente sabe é que as crises passam. Quando, como, por quê, em que momento exato, a gente não sabe dizer. Mas as crises passam. E, possivelmente, elas passam no momento em que você quase está jogando, deixando o bastão e falando, olha, esquece, não vou mais fazer isso, vou partir para outra. Via de regra, é quase quando você está desistindo que no fim das contas, acontece a reversão. E nesses momentos, eu acho que, no fim das contas, a gente está passando por um momento de guerra, essa que é a realidade, quer dizer, de guerra sem ter cidades e países destruídos, mas é um momento de guerra. Enfim, não tem oferta, não tem demanda, não tem logística, saúde, todo mundo preocupado com as suas próprias vidas, vidas dos seus pais, vidas dos filhos, não saem de casa. A gente ainda que acompanha o mercado, além de acompanhar as notícias da pandemia, acaba acompanhando o mercado caindo todo dia. Então, no fim das contas, o seu dia se divide entre ver o mercado cair, o seu portfólio de companhia se desvalorizar e, ao mesmo tempo, acompanhar notícias relacionadas ao coronavírus, que tem levado a dezenas de milhares de mortes pelo mundo e que tem se acelerado no país. Então, é muito duro, de fato, é uma guerra. E nesses momentos, eu gosto muito de lembrar das frases do Churchill, e uma delas que é super válida, que é: se você está atravessando o inferno, não desista, vai em frente, acaba de atravessar. E uma hora o inferno, o mau momento, a guerra, a crise, ela vai passar. André, eu acho que é bem legal esse paralelo, porque, de fato, é uma travessia que a gente vai ter que passar, mas dá para dizer que o contrário dessa visão de que, quando a gente está numa crise, parece que nunca vai acabar, o contrário também é verdadeiro, porque eu sinto que, no começo do ano, o mercado como um todo mesmo, assim, até me incluo nisso, a gente tinha uma percepção tão boa de investimentos, reformas, empresas expandindo lucro, juro caindo, todo aquele cenário bom, que a gente talvez também pensou que esse cenário bom talvez nunca fosse acabar. Quer dizer, o cenário bom não estava excelente, né? Mas aquela percepção de que as coisas vão melhorar, iam ser maiores do que um grande risco que poderia vir. Será que é por isso que a gente demorou tanto para perceber os impactos na economia, ou você acha que o que está acontecendo jamais era previsto, assim, e realmente até o mais pessimista foi surpreendido? Na verdade, a gente vinha, de fato, de um cenário muito construtivo para o país, com taxas de juros super baixas, com a economia tendo uma aceleração trimestre após trimestre, e, de fato, as companhias elas tinham entrado numa onda ou numa tendência de alocar capital para continuar crescendo. E o próprio mercado estava funcionando dessa maneira. As empresas vinham à bolsa para captar recursos, as pessoas físicas, os investidores institucionais, eles migravam de produtos de menos risco ou de produtos ligados à Selic para produtos mais sofisticados, de mais risco, provendo demanda para a emissão de ações, de dívidas das companhias. Então, o ciclo, de fato, ele estava muito virtuoso. E, naturalmente, as pessoas enxergavam dessa maneira. E o que aconteceu foi algo absolutamente inesperado, que aquela pequena epidemia que estava acontecendo na China, em Wuhan, em dezembro, início de janeiro,
enfim, as pessoas não deram bola e seguiram em frente, ou a maior parte das pessoas não deu bola e seguiu em frente com os investimentos. E aí a epidemia ganhou ainda mais força na China, os lockdowns foram decretados. É importante dizer que em janeiro tinha gente sendo presa na China por difamar o país dizendo que havia uma epidemia. E, no fim das contas, na última semana de janeiro, o lockdown foi decretado em Wuhan, quer dizer, em um espaço menor do que um mês. E aí, isso rapidamente, pela conectividade do mundo, de viagens, etc., eu acho que acabou se espalhando rapidamente pela Europa. Enfim, a gente viu os casos aí de Itália, Espanha, França, e passou rapidamente também para os Estados Unidos e aí para o Brasil. Quer dizer, a gente importou, a gente não, porque eu fiquei no Brasil, mas boa parte da disseminação do coronavírus para o Brasil veio de pessoas que foram passar suas férias na França, ou na Itália, ou nos Estados Unidos. Então, as pessoas estavam num ritmo de férias e pré-carnaval ainda por cima, né? Uhum. E quando, de fato, a epidemia começou a se espalhar pela Europa, era, se não me engano, quarta-feira, quinta-feira pré-carnaval. Então, de fato, houve muito pouco tempo para tomar alguma atitude mais drástica. E aí, segunda-feira, ou quarta-feira de cinzas, enfim, aí começaram os circuit breakers, um na sequência do outro, e deu muito pouco tempo para reagir. E a gente está aprendendo, de fato, quais vão ser as consequências dessa epidemia. Obviamente, muitas pessoas seguiam o que estava acontecendo em Wuhan e na China e viram, de fato, que a economia chinesa parou durante o mês de janeiro. Mas, ainda assim, boa parte das pessoas, assim como, e eu me incluo nessas pessoas, acreditava que não ia haver expansão para o resto do mundo, ou disseminação para o resto do mundo. E isso acabou acontecendo, né? Então, acho que aí está o primeiro erro. Outra coisa que a gente fez foi comparar as epidemias anteriores, o comportamento do mercado de epidemias anteriores com o que poderia acontecer com o mercado no Brasil. E o comportamento do mercado em epidemias anteriores não foi um comportamento drástico. Houve queda, em alguns casos de 10%, outros de 15%, mas foram quedas rápidas e o mercado rapidamente voltou. Foi aquele maldito gráfico da Charlie Schwab, que acho que o mundo inteiro compartilhou e realmente, né, mostrava que as crises, as epidemias que impactaram o mundo nunca tiveram um efeito tão drástico. Talvez por isso que naquela primeira queda ali, na volta do carnaval, muita gente encarou como uma oportunidade de compra, né? Que até o Florian disse isso bem, né? Se você pegar no Brasil, a gente teve crises maiores, mas se você pegar de 2008 para cá, nos Estados Unidos, toda queda era compra. Ah, caiu por causa do Brexit, compra. Caiu por causa da eleição do Trump, compra. Né? Porque quem comprou nessas quedas se deu bem. E então, até o próprio comportamento do investidor nos últimos 10 anos foi de, a cada queda mais drástica, de 10%, 15%, é uma chance de comprar um preço melhor. Aí, talvez até por isso que o mercado, não é que subestimou, mas ele foi meio que treinado a aproveitar esses movimentos de queda e as compras. E tinha essa percepção de que epidemias não costumam trazer impactos tão severos na economia, mas de fato essa deve trazer um efeito estrutural muito maior. Né? O mundo inteiro, nunca aconteceu, né? No mundo inteiro parar ao mesmo tempo, e o mundo todo, seja da China aos Estados Unidos, está falando do mesmo assunto e está sofrendo da mesma coisa. E um aumento, e é um negócio que mexe com a vida das pessoas, né? Exato. Então, está todo mundo com receio, por mais que você veja as estatísticas, certamente você tem um parente, alguém próximo que está dentro do grupo de maior risco. E, obviamente, que a gente acaba ouvindo histórias também mais dramáticas de gente jovem falecendo.
quer dizer, não que a perda de uma vida de uma pessoa mais velha não seja dramática também, claro que é super relevante e tem que ser, obviamente, levado em consideração, mas está ligado à saúde. Então, as pessoas ficam ainda mais em pânico. Então, quedas do mercado normalmente estão associadas a um sentimento de pânico. Se você somar isso, o sentimento de pânico pessoal e individual de cada um, por eventualmente poder ter alguém com a doença, alguém com o vírus que pode sofrer, e mais do que isso, certamente você tem alguém próximo que já perdeu o emprego e não tem muito como sobreviver. Então, tem a questão de pânico do mercado, que é o natural quando o mercado cai e todo mundo, de alguma maneira, em alguma intensidade, sente, seja uma queda de 10%, 15%, dá frio na barriga em todo mundo e certamente dá, por mais experiente que seja o investidor. 2, saúde associada, algo super relevante. 3, o desalento das pessoas por não poderem trabalhar. Isso é relevante, quer dizer, hoje a gente ainda de alguma maneira consegue exercer as respectivas profissões dentro de casa, mas boa parte dos brasileiros e do mundo não tem essa possibilidade. E a gente sabe a situação difícil, dramática pela qual o país deve passar em termos de desemprego ao longo dos próximos meses. E 4, você tem sua liberdade de ir e vir, de certo modo, cerceada, né? Então, você fica preocupado com a sua saúde, com os seus investimentos. Na verdade, essa é a nossa profissão, né? Quer dizer, uma responsabilidade muito grande com os investidores que a gente tem, as pessoas que acreditam na gente. Você está preocupado com seus parentes, você não pode sair de casa e você só vê notícias relacionadas ao assunto e ainda por cima você vê a situação de países como a Itália, como a Espanha. Hoje eu recebi uma mensagem dizendo que o que fez com que explodisse o coronavírus na Espanha foi especialmente por conta de um jogo que teve de futebol, que foi 4-1. Enfim, eu li meio por cima, li meio torto, mas eram 40 mil pessoas na Itália. O jogo da Atalanta, que é do time de Bérgamo, teve que fazer em Milão. Foram 40 mil pessoas para Milão, para o jogo lá, e essas 40 mil voltaram. Porque o que o prefeito falou é que esse jogo pode ter sido o pontapé inicial da pandemia. E Bérgamo é a cidade que é mais machucada, né? E ao mesmo tempo, na Espanha, isso já com as restrições impostas na Itália, na Espanha estava acontecendo alguma manifestação que reuniu não sei quantas mil pessoas juntas gritando. Então, é de fato uma maluquice. A gente teve o nosso paralelo, na verdade, foi no fim de semana pré-decreto de distanciamento social, lockdown, seja lá o que for, estava boa parte das pessoas nas praias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Felizmente, quer dizer, obviamente que foi uma atitude absurda, mas certamente isso é foco de transmissão, tanto que as praias estão todas vazias. No fim de semana seguinte já estavam todas vazias com polícia na rua. Então, quer dizer, eu estou sendo, de certo modo, bastante dramático, mas esse é o mundo que a gente tem vivido, né? E 100% focado no trabalho e na saúde das pessoas próximas e dos amigos, etc. E, obviamente, com uma responsabilidade muito grande de gerir recursos, mas é só para dizer que, nesse momento, de fato, a gente não consegue enxergar nada para o curto prazo. E não porque eu não consigo, porque o executivo
de determinada empresa com quem eu converso também não consegue enxergar. E ele estaria sendo leviano se ele falasse que consegue enxergar. Então, não consegue projetar receita, custo, inadimplência, não consegue projetar nada. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, André, porque só aproveitar esse gancho, Renatão. Não, beleza. Pode ser? Lógico. É porque você falou, acho que você já deu a resposta aí da pergunta, né? Se é hora de comprar. Muitas empresas que tendem a sobreviver esse momento, daqui 2, 3 anos, certamente vão ter sido ótimos investimentos, porque as crises tendem a acabar. Mas, como você mesmo disse, a gente não consegue ter visão de nada que vai acontecer e o próprio empresário não consegue ver. Então, a gente já viu o investidor com medo, que isso se reflete na queda forte da Bolsa, a gente vê uma população com medo, mas você que faz esse trabalho de Value Invest, de conversar com os gestores, com as pessoas, você sente o medo nessas pessoas também que estão tocando as empresas e como acreditar que elas vão passar por isso, mesmo com essa sensação de medo, que pode até acabar atrapalhando a empresa a passar por isso. Assim. Acho que é um trabalho até um pouco mais psicológico, de fato, do que simplesmente olhar uma planilha. Mas, bom, a gente ainda não está passando por isso, mas sabe-se lá se a gente pode ter algum problema de aspecto social, né? Um aumento de desemprego provoque um caos social, as pessoas saem para a rua para saquear supermercado e, assim, situações que podem ser extremas, mas que também não dá para a gente descartar, né? E talvez um empresário, um empreendedor, um líder de uma empresa pode estar com esse medo. A gente viu um monte de CEOs falando aí nas lives recentes que a gente tem visto ao longo dos últimos dias, mostrando um grande otimismo. Mas como é que você identifica quando você vê uma empresa que você acredita, porra, essa empresa aqui daqui 2 anos ela vai passar muito bem pela crise, mas talvez o management dela está até um pouco panicado. Assim, se você já sentiu já teve essa sensibilidade em alguma empresa que você acompanha, André? Eu acho que tem, e é normal que exista, né? O medo, ou a angústia, ou a ansiedade. Eu acho que em determinado grau acabam sendo positivos, né? Quer dizer, enfim, sei lá, voltando ao exemplo de jogo de futebol, o final da Copa, todo jogador está com frio na barriga, só que ele não pode ter um frio na barriga excessivo de modo que ele desapareça no meio do jogo. A gente tem vários exemplos de jogadores que são assim. Por isso eles não se tornam de fato líderes. Eles acabam, o jogador ele joga muito no time, mas chega na seleção ele desaparece. Talvez seja pelo medo. Esses líderes de empresas e as pessoas com quem vocês falaram e selecionaram de fato a dedo são pessoas de altíssimo nível que já viveram com milhares de imprevistos sob condições talvez mais drásticas do ponto de vista de negócios, porque a maior parte das companhias no passado no Brasil não tinha a posição de caixa que hoje as companhias têm. Então, vocês falaram com a grande maioria dos empreendedores que dirigem empresas de altíssimo nível, de alta qualidade e que tem caixa sobrando. E que, no limite, conseguem esperar a crise passar, queimando caixa, pagando a sua folha, e na volta da crise, certamente o concorrente ao lado não necessariamente estará nas mesmas condições. E é por isso que, quer dizer, a crise destrói valor e possivelmente todo mundo ficou e vai ficar mais pobre no mundo todo com essa crise, porque de fato é algo, enfim, que parou o mundo. As pessoas pararam de produzir, as pessoas pararam, as indústrias pararam, as pessoas pararam de trabalhar, de consumir, enfim, isso, enfim, fora as consequências
emocionais e mudanças de hábito que essa crise vai causar, mas eu acho que, via de regra, os empreendedores com quem vocês falaram são de altíssimo nível, são pessoas que já passaram por momentos muito difíceis e, em sua grande maioria, hoje, as boas companhias não têm nenhum problema de caixa. Então, consequentemente, quer dizer, as ações estão caindo, o patrimônio das pessoas os patrimônios marcados a mercado estão caindo, ninguém está feliz, está todo mundo mais pobre, os desafios operacionais são, sem dúvida, muito maiores, desafios que que estão no limite. Quer dizer, uma companhia que tem 5.000 funcionários, eventualmente, terá que demitir 1.000 funcionários. Eu entendo as iniciativas de vários empreendedores louváveis de não demitir durante a crise, mas tem os que simplesmente não têm outra alternativa, né? Tanto é que o governo está provendo uma parte da folha de pagamento para o empreendedor ou para a empresa que não demita funcionários, né? Então, o medo, eu acho que a angústia, a ansiedade está sempre presente em todos. A questão é como você reage diante do medo, que tipo de liderança você tem na empresa. E os exemplos que vocês tiveram aí na XP foram de altíssimo nível. Então, acho que todos são muito preparados para conduzirem, mas a gente vê, de fato, isso nas companhias. Mas, via de regra, a gente falou com muitas empresas, muitos executivos ao longo dos últimos 10 dias, 20 dias, e a grande maioria simplesmente não consegue afirmar quais vão ser os resultados daqui para frente, até o fim do ano. E é isso que a gente embutiu nas nossas projeções, exceção feitas companhias que provêm serviços essenciais, que possivelmente algumas delas não vão perder sequer nenhum real de receita. Tem alguns exemplos dessas companhias. Eu vou querer entrar nesses exemplos, mas primeiro queria que o Renatão fizesse a pergunta dele ali. Obviamente o pessoal está aqui no chat. Já tem 2.000 aqui, ó. Já tem 2.000 pessoas no chat perguntando quais são as ações para investir. Mas antes, André, quero parabenizar pela resposta. Gostei muito dessa percepção que, de fato, não tem problema o gestor, o CEO, estar com medo, porque é normal ter medo. Assim como um jogador de futebol tem medo numa grande partida, mas o medo só não pode congelar ele e fazer ele passar desapercebido, né? Acho que o André não citou nomes, mas claramente ele está falando do Lionel Messi, que ninguém nunca viu na Copa do Mundo, embora seja um jogador nota 7 lá no Barcelona. Fala aí, Renatão. Ô, André, tem outros... desculpa, Renato. Não, lógico. Ter que fazer esse adendo aqui, assim como o São Marcos no Palmeiras, né, que acabou engolindo aquele frango na final do Mundial, né? Não dá nem para chamar de frango, porque ele simplesmente... frango não voa, né? Não vai tão alto, frango. Pois é. Mas é outro exemplo, né? Enfim, tem gente que pipoca. Ao passo que outros, como o grande Cássio, ficam maiores na final e pegam várias bolas, e aí o time acaba sendo campeão mundial. Certo. É brincadeira, eu nem ligo mais para futebol. Quando entra em futebol fica difícil sair. Vamos é legal que quem ouve o Stock Pickers não vê a cara de bunda que eu fico quando zoam o Palmeiras, e agora o Brasil inteiro pode ver a cara só para descontrair um pouco, porque eu acabei de receber a cota do fundo hoje, então tenho que descontrair de alguma maneira para esquecer. Ô, André, o pessoal está falando muito aí na crise da questão do seguro, né? Você nunca sabe quando vai acontecer uma coisa dessa. Eu tenho uma curiosidade aqui, até um pouco mais técnica. O seu fundo, os fundos da Brasil Capital, eles são long only, né? Como é que faz? Como é que você bola uma estratégia para ter um seguro de proteção sem operar vendido, sem entrar em opções? Como é que vocês fazem isso? Com ação mais defensiva? Como é que funciona? É uma boa pergunta. Na verdade, a gente tem a opção de carregar mais caixa. A gente pode, no limite, carregar 33% de caixa, e não era o nosso caso, pelo contrário, a gente
com a Bolsa 115 mil pontos, estava com o fundo algo em torno de 90% comprado, que é mais ou menos a nossa média histórica. Existem alguns instrumentos, sim, que podem ser usados como opções, mas, quer dizer, você perguntou, quer dizer, não havendo essa possibilidade para um fundo long only simples, o que ele pode fazer é ter mais caixa. Eu acho que pode tentar ir para empresas mais defensivas. E tem empresas mais defensivas. Tem empresas que performam melhor em crises. Mas, só dando um exemplo, ano passado a gente estava falando muito de trade war, China e Estados Unidos, China e Estados Unidos. Muitos gestores acabaram investindo em Vale e Suzano. E o que aconteceu é que o dólar acabou subindo, mas as commodities caíram. E as ações acabaram caindo muito. Esse ano está um pouco... aliás, está relativamente diferente, porque a Suzano já estava num nível muito baixo de valor de mercado, e aí o dólar continuou se valorizando, e, de certo modo, a celulose deu uma empinadinha para cima do menor ponto possível, deu uma sinalização que tinha se estabilizado. E aí Suzano teve um grande rally e serviu como proteção. Mas dá para você tentar montar um portfólio, quer dizer, se você imaginar que haverá uma crise tamanha que vai paralisar o mundo todo, dá para você ter no seu portfólio companhias que você sabe que não serão paralisadas de jeito nenhum, a não ser que contratos sejam quebrados. Então, quer dizer, o nosso exemplo mais drástico, a gente tem um investimento em Rumo. Rumo leva a soja do centro-oeste do país, de Rondonópolis, até o Porto de Santos, onde eles têm terminais. Basicamente é isso, tá? Estou simplificando muito. Exportação de soja e a safra de soja está muito rica. Então, quer dizer, e essa exportação de soja vai para a China, vai para a Ásia, vai para a Europa, e a gente está falando de alimentos. Então, o resultado da Rumo, possivelmente esse ano, vai ser zero impactado pelo coronavírus, ou muito pouco impactado pelo coronavírus. Se o porto parar, o que é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, os estoques vão sendo feitos e depois que o porto voltar, eles voltam a exportar. Então, tudo bem, mas essa é uma companhia que não deve sofrer operacionalmente. Assim como uma empresa de transmissão de energia também não deve sofrer operacionalmente, porque é um contrato na área de concessão, sem risco de oferta, demanda e inadimplência. E é um contrato atrelado à inflação. Então, todo ano aquela empresa vai receber, independentemente se o PIB crescer 10% ou decrescer 10%, aquela empresa vai ter exatamente a mesma receita e nível de margem operacional. Então, tem alguns negócios essenciais que, de fato, vão continuar tendo resultados similares. Eu poderia incluir aí água, saneamento. Só que aí o que acontece nesses momentos? O governador vai lá e diz, poxa, eu tenho que isentar os mais pobres do pagamento de água ao longo dos próximos 3 meses e depois eu acerto com a empresa, dando um reequilíbrio tarifário. O mesmo vale para a distribuição de energia elétrica. Vai ter menos demanda, ao mesmo tempo vai ter maior inadimplência, e a empresa, em tese, ainda alguns governadores sinalizaram que não cobrarão até determinado nível de rendimento mínimo da população. Isso tudo tem que ser reequilibrado, mas aí passa a ser uma discussão entre a empresa e o regulador no futuro. Então, passa a ficar um pouco mais incerto, e os investidores também colocam na conta. Mas tem negócios que são muito mais defensivos do que outros. E é esse movimento que vocês estão fazendo lá na Brasil Capital, de caixa e de empresa mais
como se diz, menos discricionária? Não, assim, em primeiro lugar, sim, a gente estava com uma carteira que, em parte, estava voltada para o consumo discricionário. E essas empresas, algumas delas, simplesmente tendo que fechar as portas. E aí a gente tem que ter calma e entender, de fato, se as companhias têm caixa suficiente para passar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, sem nenhuma receita e ainda assim ser capaz de honrar fornecedores, a folha de pagamentos mensal, etc. e tal. E boa parte das nossas empresas tem essa capacidade. Só que ainda assim, o mercado pouco se importa com isso. O mercado está preocupado que a receita da companhia no trimestre seguinte eventualmente vai tender a zero. Portanto, as ações caem 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Poucos estão preocupados em qual vai ser o lucro da companhia em 2021, sob condições normais de temperatura e pressão, ainda que num ambiente de PIB ou de país com maior desemprego, por exemplo, ou com uma condição fiscal pior, que é possivelmente o que vai acontecer. Em 2021, ainda que as empresas tenham lucros normalizados ou mais normalizados, o 2021 que a gente projeta hoje é muito pior do que o 2021 que a gente projetava antes do Carnaval, por exemplo. Né? Então, nesse momento, a gente tem que ter cabeça no lugar, fazer as nossas projeções, e a gente fez individualmente as projeções de cada uma das companhias, tendo falado com os executivos que pouca visibilidade ou nenhuma visibilidade tinham sobre o curto prazo, e a gente tenta fazer as nossas melhores estimativas, e é baseado nessas melhores estimativas que a gente conclui que sim, existem boas possibilidades de compra de empresas de alta qualidade e que estão negociando a valores que possivelmente a gente só vai vê-las negociando em crise. Elas podem cair 20% a mais, 30% a mais? Eu acho que podem. Então, os investidores que fizerem investimentos em bolsa hoje ou decidirem permanecer em bolsa hoje, não devem tentar achar o fundo do poço, fazer operações milagrosas. Ninguém vai acertar qual é o fundo do poço. Então, você tem que montar uma estratégia de médio e longo prazo, de eventualmente fazer o preço médio, seja em cotas de fundos ou seja nas grandes vencedoras, baseadas ou sempre baseado num mundo um pouco mais normalizado, porque uma crise como essa, ela vai passar, mas ela vai deixar suas marcas, especialmente nos mais frágeis. E aí, na saída da crise, ainda que as condições do PIB ou macroeconômica sejam piores, as condições dos líderes em seus setores não necessariamente vão ser piores, porque a concorrência vai estar muito mais frágil, a concorrência vai ter ficado pelo meio do caminho. Então, talvez as coisas se equilibrem, e o histórico que a gente tem do país é que as empresas líderes nos seus setores acabaram gerando bons resultados ou bons retornos depois de grandes crises, depois de quedas na média de 50% do mercado, que aconteceram algumas vezes ao longo dos últimos anos. Então, eu não respondi a sua pergunta, mas o movimento, ou boa parte do movimento, na nossa opinião, já aconteceu. Então, migrar a carteira integralmente agora para empresas mais defensivas ou que oferecem só serviços essenciais ou que você tem visibilidade do que acontecerá em termos de receita, resultado operacional e lucro no próximo trimestre ou nos próximos 6 meses, talvez seja um erro olhando para os próximos 2 ou 3 anos. Possivelmente vai ser um erro olhando para os próximos 2 ou 3 anos. Então, o nosso grande desafio é tentar balancear um portfólio no sentido de
ter resultados mais equilibrados. E esse ano, por exemplo, a gente não conseguiu isso até agora. Quer dizer, a gente ainda está passando por dificuldades em termos de entrega de resultados ao longo desse ano. De fato, o nosso portfólio tem se mostrado bastante, ou as empresas, ou as cotações têm se mostrado relativamente disfuncionais. Então, tem companhias que sobem 30% em 2 dias, aí depois elas caem 40%. Quer dizer, esse não é o normal. Eu também não gosto muito desse termo disfuncional, porque parece que o problema está no mercado, né? Mas, no fim das contas, o grande gestor ele tem que se adaptar à situação de mercado. Essa que é a realidade. Se ele ficar culpando o mercado o tempo todo, isso não vai fazer a carteira dele parar de sangrar, né? Quando acerta, é mérito do gestor, e quando erra, é o mercado que está disfuncional. Então, eu acho que não é bem assim. Mas acho que a disfuncionalidade do mercado está muito assim, que tiveram dias que a Bolsa simplesmente derreteu e ativos de correlação negativa, né, ou até que vão na direção contrária da Bolsa, eles caíram também, né? Então, parece que tudo era correlação 1, né? Não importa o que você tinha, se tudo caía na mesma direção. André, só colocando, acho que pelo que você respondeu, eu acredito que você não fez grandes mudanças de nomes na sua carteira, né? Porque você tinha Rumo, você tinha Cosan, tinha Itaúsa, empresas de energia, me corrija se eu estiver errado, mas era a Lupar, que você gostava também. São essas que você continuou fortalecendo a posição, ou teve alguma que não era tão grande na carteira do fundo e começou a ganhar mais espaço devido às quedas, ou devido a esse novo cenário? Teve alguma mudança nesse sentido? Então, sim, teve mudanças, mas até agora elas não surtiram muito efeito. Então, de fato, o desempenho de curto prazo para a gente não está satisfatório, e temos que seguir em frente, né? Toma o tombo e segue em frente. Mas algumas companhias, sim, ganharam relevância no portfólio, seja por passivamente ou ativamente, tá? Logo no início da crise, a Rumo, que já não vinha bem no ano, porque ela mostrou volumes ruins, ou não volumes ruins, mas ela mostrou decrescimento de volumes em dezembro e em janeiro contra o ano anterior. Ela já estava cambaleando no ano, e aí, quando veio a crise, ela caiu ainda mais. Quer dizer, ela chegou a bater R$ 27 em determinado momento, na máxima histórica, e na crise ela bateu 14. E essa foi uma companhia que a gente adicionou ao portfólio em níveis mais baixos, e que acabou ganhando espaço porque ela teve um bom desempenho em comparação com as outras, porque, de fato, os investidores acho que perceberam que ela tende a ter um resultado operacional ou receitas com ou sem o coronavírus. Então, essa companhia ganhou espaço no nosso portfólio. A gente tem outras companhias que ganharam espaço no nosso portfólio, como a B3. A B3 ganhou espaço no nosso portfólio um pouco mais ativamente. Os volumes estão muito fortes, 15% da receita da companhia é dolarizada, ela paga dividendos, tem eventuais recompras que podem ser feitas, e ela é altamente geradora de caixa e não tem capex. A gente entende que os volumes do mercado não vão parar na média em 35 bilhões de reais por dia. Certamente não. A gente está falando possivelmente de volumes de 20 bilhões de reais ou abaixo disso, tudo mais constante. Até o Gilson, presidente da companhia, falou ontem que vai vir uma ressaca. E vem uma ressaca, quer dizer, quando a volatilidade passa, os volumes caem. E talvez até o que tenha acontecido hoje
semana passada, o volume já vem caindo, não são aqueles 40 bilhões de reais diários, mas ainda assim é uma companhia muito geradora de caixa e que vai sobreviver a essa crise. Ela ganhou espaço na carteira. Outra companhia que ganhou espaço na carteira acabou sendo... Aí tem algumas ligadas a essa questão de conectividade, digitalização, de experiência do consumidor e que ganharam algum espaço na carteira, mas são investimentos pequenos, como o Magazine Luiza, mas investimentos de fato pequenos, marginais. Eu diria que especificamente a Rumo e a B3, eu estou aqui olhando, assim como a Alupar e a Sul-América Saúde, Sul-América Seguros, no fim das contas ganharam espaço também. A Sul-América foi drasticamente penalizada num primeiro momento, porque acho que os investidores falaram, poxa, essa empresa vai ter uma sinistralidade altíssima, né? Vai todo mundo para o hospital, o coronavírus vai destruir os resultados da empresa. E, no fim das contas, o que aconteceu foi o contrário, né? Quer dizer, ninguém mais vai ao hospital. Os hospitais hoje, exceção feitas as UTIs e a parte que tem foco em tratamento do coronavírus, todas as outras áreas estão absolutamente vazias. Então, as cirurgias eletivas e as consultas tendem a zero nesse momento. E assim, a sinistralidade da companhia não deve ser tão alta. Agora, essa sinistralidade alta vai vir num segundo momento, porque quem não fez cirurgia eletiva agora, ou quem não fez a consulta, vai fazer no próximo trimestre. E, só que, André, desculpa, lá, na Sul-América, um ponto que não sei se está sendo colocado na conta, mas a gente deve ter um número muito forte de aumento de desemprego, né? O quanto isso pode impactar negativamente ela? A gente tem que considerar tudo isso, assim como juros mais baixos, porque a empresa tem um caixa determinado que vai ser aplicado a 3,75 ou a 3,25. Então, tudo isso a gente tem que considerar na conta, assim como o desinvestimento dela da parte de autos, cujo montante ela deve receber ao longo dos próximos 6 meses. Então, ela recebe um caixa adicional entre 2,5 bilhões e 3 bilhões de reais por conta da venda da parte de autos e vira uma empresa quase que integralmente focada na parte de saúde. E aí a gente tem que considerar que a sinistralidade dela vai piorar. Essa que é a realidade. A gente considera no segundo trimestre, terceiro trimestre, que a sinistralidade vai piorar. Ano que vem, com desemprego maior, as empresas vão demitir, enfim, a empresa vai ter volumes menores, mas ainda assim foi uma companhia que em determinado momento chegou a valer 9 bilhões de reais, com quase 1 bilhão de reais de lucro projetado para o ano que vem, mesmo considerando os juros mais baixos, desemprego mais alto, etc. Então, para a gente passou a fazer muito sentido aumentar uma companhia dessas. Por menos, a gente não sabe qual vai ser a sinistralidade da empresa nesse trimestre nem no próximo. Possivelmente, nesse vai ser ok, porque, de fato, a ocupação tá muito baixa, passadas as 2 ou 3 primeiras semanas. Agora a gente não sabe se a ocupação vai voltar a aumentar, né? Porque, enfim, o coronavírus tem se mostrado exponencial no Brasil também, né? Os últimos 2 dias mostraram isso. E aí, no terceiro trimestre, as pessoas possivelmente vão voltar a fazer os processos eletivos, né? Cirurgias e consultas, mas o que a gente acha é que o valor intrínseco da companhia é muito mais alto do que os 9 bilhões de reais que o mercado chegou a pagar por ela. Então, a gente fez, sim, aumentos marginais na companhia também, assim como na Alupar. A Alupar caiu de R$30 para R$20. O resultado da empresa vai mudar zero. Claro, isso pode ser prêmio de risco. Os investidores colocaram lá o prêmio de risco. A NTNB estava 3, 3,5, a longa, e agora está, sei lá, 5,5. São 200 basis points a mais.
Mas ainda legal, assim a gente... legal você ter tocado nisso, porque talvez para a galera aí que não está chegando agora no mercado, mesmo que a empresa não mude nada o resultado dela, o preço de uma ação, você calcula ele com base no que você acha que vai ter de resultado lá na frente, trazido a valor presente por uma taxa de desconto. E assim, por mais que o que ela vai entregar lá na frente não tenha mudado, essa taxa de desconto, que aí vai desde métricas que você vê o quanto que essa empresa, o risco da empresa, mas também entra o risco país, né, o risco da economia como um todo. Se essa taxa aumentar, o preço dela hoje vai diminuir. Então, mesmo que você não tenha nenhuma mudança no fundamento da empresa, o que seria bom, por outro lado, esse aumento do prêmio de risco do país, o prêmio vai afetar as empresas da Bolsa como um todo, e aí o preço das ações tende a cair. É isso aí. E mais ainda, né? Quer dizer, a gente compilou todas as nossas companhias e como a gente gosta de ver o nosso portfólio, né? Quer dizer, como é que é o crescimento de lucro do nosso portfólio em 2020 e como será em 2021. Antes da crise, a nossa projeção era de um crescimento de lucro pro portfólio, para a holding de empresas que a gente tem dentro do Brasil Capital FIA, a gente esperava que houvesse um crescimento de lucro de 25%. E hoje, nas estimativas, enfim, dadas todas as dificuldades que a gente tem, mas nas nossas estimativas mais recentes, a gente enxerga uma queda de lucro de 5% a 10%. Então, você projetava uma alta de 25%, agora uma queda de 10% é um delta de, sei lá, 35 pontos percentuais. Não é à toa que as ações caíram ou que a carteira do fundo cai 40%. Porque a queda do lucro projetado para esse ano é de uns 40 pontos percentuais, mais ou menos. Eu estou falando a grosso modo com muita dificuldade com os números, porque se os executivos das companhias têm essa dificuldade, imagine eu. Mas é para ver como, de fato, o mercado ele olha quase que única e exclusivamente para o curto prazo. Porque se a gente for mais value investor, e projetar o valor de uma companhia, etc., ainda que esse ano seja uma temeridade, o valor de uma companhia não cai 50% ou 60% por conta de 3 trimestres seguidos muito ruins. A gente está falando muito mais dos impactos, quer dizer, quanto que você exige de remuneração para entrar na Bolsa quando você está trancado em casa, preocupado com a sua saúde, achando que eventualmente alguém da sua família pode contrair o coronavírus, você não sabe se você vai ter trabalho amanhã, quais vão ser as condições de saúde física e mental das pessoas com quem você se relaciona, se a população vai estar empregada ou não, se vai ter saques ou não, ou quem vai ser o presidente do país nas próximas eleições. Então, se você começar a entrar no loop das consequências potenciais, o prêmio de risco que você exige para investir em ações hoje teve um aumento exponencial. E é por isso que o cara, no fim das contas, ele chega à conclusão que ele deve vender as ações, né? Só que o curioso disso é que isso é quase que um movimento de enorme alívio. As pessoas precisam fazer isso para ficarem aliviadas, precisam vender para ficarem aliviadas. E aí o que acontece, historicamente, é que as crises passam, e quando as crises passam, a primeira coisa que você faz é olhar para trás e falar: puta, como é que aquela empresa bateu aquele valor de mercado no ápice da crise? Porque é óbvio que aquela companhia iria sobreviver a essa crise. E, portanto, ela tem muito mais valor do que ela chegou a negociar. Mas quantas pessoas estão dispostas a fazer esse investimento com cabeça no lugar nesse momento? Acho que pouquíssimas pessoas, né? Então, por isso que eu sugiro que as pessoas elas têm que entender o seu apetite para o risco. E se você não dormir à noite, não faça o investimento. Quer dizer, quem não tem que dormir à noite são os gestores, que estão cuidando disso o tempo inteiro, etc. e tal. Mas
a tua tranquilidade não vale fazer um investimento. Se você vai deixar de dormir porque você tem 10%, 20%, 30% do teu portfólio investido em bolsa, você tem que repensar a sua exposição a ações. Mas o momento, de fato, eu acho que é propício para acumular. A gente tem vários gráficos que mostram várias crises, seja de 98, seja de 2002, seja de 2008, ou ainda a crise, o impeachment da Dilma, foram quedas de aproximadamente 50%, e que vieram antes de recuperações de pelo menos 100%. Putz, vai acontecer de novo dessa vez? Eu espero que aconteça. Amanhã eu gostaria que fosse. Semana que vem adoraria que fosse. Mas eu simplesmente não sei. Eu sei que possivelmente em 2 ou 3 anos, se a gente investir em negócios na economia real, em ativos reais, esses e sólidos, esses possivelmente vão dar alegria se você tiver um horizonte de um pouco mais de médio e longo prazo. André, só aproveitar que você falou de risco país, de prêmios de risco aí, essa crise aí ela é global, né? E nesse contexto que todo o mundo inteiro vai ser afetado, mas o Brasil sempre tem um CDS lá, né, maior, né? O prêmio de risco que se coloca no Brasil é maior. Nesse sentido, não faria sentido tentar algumas ações lá fora, expandir o escopo aí do fundo, de não só Estados Unidos, mas não só Brasil, mas também comprar ações no exterior? Então, Renato, é super boa pergunta e parece de fato ser muito óbvia uma decisão nesse sentido, né? E claro que eu ouço outros gestores e respeito muito. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Luiz Stuberger falando, olha, o meu portfólio de ações Brasil, eu deixei cair, eu não fiz nada, mas eu aumentei drasticamente as minhas exposições nos Estados Unidos. Comprou S&P todo dia, ele falou. Porque a economia lá se recupera mais rápido, porque as pessoas agem mais rapidamente, porque o país funciona, porque as empresas são mais leves, mais produtivas, mais competitivas, a tecnologia está lá, enfim. Eu acho que faz, sim, todo sentido, do ponto de vista macro, uma tomada de decisão desse tipo. Mas eu não sou gestor macro, eu vou atrás de... assim, conversando muito com companhias, com clientes, fornecedores, com a cadeia de valor dos negócios em que a gente investe, eu procuro capturar distorções entre o valor de mercado e o valor justo. E essa possibilidade ou essa proximidade à cadeia de valor das companhias, eu não tenho nos Estados Unidos. Tem gestores que têm, mas eu não tenho. Então, vamos dizer, se a minha decisão fosse eventualmente top-down, que é a gestão, via de regra, aliás, é o tipo de decisão dos gestores macro, e eu não me meto com isso, essa que é a realidade, não é minha especialidade, tem caras excepcionais fazendo isso. Eu vejo vários deles aumentando a exposição a ações via Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil, eu estou próximo das companhias, quer dizer, eu consigo ver o que os empreendedores estão falando ao vivo na XP, eu consigo visitá-los, eu consigo fazer calls, eu consigo entender a cadeia de relacionamento, eu consigo falar com as agências reguladoras, com consultores, com fornecedores, com clientes, e aí sim eu tento capturar ao longo dos anos distorções de valor para compor resultados. Então, eu concordo sim com você, olhar para fora pode fazer sentido, especialmente agora, né? Taxas de juros de 3,75%, 3%, e as ações lá fora caíram muito, apesar do dólar altíssimo, mas essa não é a nossa especialidade, então isso a gente deixa para a turma macro fazer. E quando eu olho a grosso modo os números do S&P 500, né, o S&P 500, principal índice dos Estados Unidos,
Eu não tenho muita noção, porque eu vejo lá revisões de lucro do S&P caindo de 170 para 110 esse ano, só que é um ano fora da curva, é um ano absolutamente anormal. E aí, ano que vem, eventualmente, voltando para 150. E o S&P está a 2.400 pontos. Hoje caiu forte, não sei o número exato. Então, divide os 2.400 por 110, que é o lucro desse ano, o S&P me parece bem caro. Divide o S&P 2.400 pontos por 150 para o ano que vem, a gente está falando de 15, 16 vezes, talvez, lucro. Ele parece precificado para o fim do mundo? Não, ele não parece precificado para o fim do mundo. Agora, esse é no fim das contas, isso é uma chutometria minha aqui, a grosso modo. Esse não é meu negócio, tá? Então, eu acho que o nosso foco, a gente aprendeu ao longo desses 12 anos que a gente deve ter foco. E foco de diminuir os nossos graus de liberdade. Basicamente, a gente só investe em empresas brasileiras, sejam elas listadas no Brasil ou fora do Brasil, mas elas precisam ter operações no Brasil. E eu, via de regra, sou um fundo que estou bem investido em ações. Eu dou a decisão para o meu cotista de alocação de capital. Olha, se eu quero Brasil e uma exposição de pelo menos algo em torno de 90% a ações, eu vou na Brasil Capital. Agora, se eu quero um cara que possa fazer S&P, ouro, vender índice futuro, comprar, etc., aí eu vou para um cara que eventualmente é long bias ou que é multimercado, é outra história, mas eu deixo a decisão de alocação para o meu cliente, de alocação de portfólio, né? Como um todo. André, estamos chegando no final da nossa live. Bom, primeiro, não escondo de ninguém isso. Acho que vocês têm 12 anos de história, uma história muito legal, de muito sucesso. É uma das minhas casas prediletas, não só como apresentador aqui do Stock Picker, mas também como investidor. Comemorei a nova abertura do fundo, mas dentro desses 12 anos, dá para dizer que assim, o que a gente está vivendo agora, não só pela crise, mas até pelo fato de a gente estar fazendo esse call, cada um da sua casa, o pessoal aí da Brasil Capital, acredito que está todo mundo home office também, não sei se vocês estão indo para o escritório. O que isso muda aí no dia a dia de uma gestora que há 12 anos está acostumada a se reunir, a conversar, a fazer os eventos presenciais, e agora está cada um ali no seu quadrado, conversando? O que isso você sente de bom e também de ruim, né? O que você perdeu nesse distanciamento? Em primeiro lugar, o bom é o fato de que, por exemplo, a gente está num espaço que estava relativamente limitado para a quantidade de pessoas que a gente tem. E eu concluí que, dado que funciona super bem reuniões e a conectividade e a interação da equipe via Zoom, por exemplo, eu acho que o nosso escritório pode até ser menor e não precisa ser maior do que o que a gente está. Porque as pessoas podem, de fato, trabalhar de casa. Outro ponto é em termos de produtividade. Eu, pelo menos, estou muito mais produtivo trabalhando de casa do que trabalhando no escritório. Porque talvez o momento exija, mas é um dia a dia que começa às 7 da manhã e vai acabar às 9 da noite, quase que ininterrupto. Então, eu me sinto bem mais produtivo. Eu acho que a equipe tem trabalhado bem. A gente procura fazer reuniões diárias pela manhã, quando tem assunto novo. Então, não é que... em tese, a gente tem reuniões às 8h30 da manhã,
todo dia, mas se não tem nada para ser falado na reunião, a gente simplesmente pula a reunião. Tá? Então, via de regra, a gente tem feito essas reuniões dia sim, dia não, além de muita comunicação por mensagem de voz e muita videoconferência, e tem funcionado muito bem. Eu não acho que a gente tem perdido qualidade de informação e proximidade das companhias por conta dessa crise. Então, isso certamente ensina a gente a trabalhar de um jeito novo. Ao mesmo tempo, obviamente, que é super importante ter a presença de gente no escritório, de liderança, ver as pessoas, conversar, sentir os problemas, etc. Então, isso fica, de fato, mais difícil isoladamente, mas ainda assim a gente sente uma proximidade muito grande um do outro e as pessoas, de certo modo, também trabalhavam de maneira muito independente já, né? As pessoas estão há muitos anos trabalhando juntas e existe uma independência bastante grande entre os trabalhos de cada um, ainda que boa parte, enfim, a gente faça reuniões sobre uma companhia em 2 ou 3 pessoas. O que está acontecendo é que a gente está conectando 2 ou 3 pessoas ao determinado executivo em conjunto e tem funcionado bem. Agora, ficar em casa, eu sou um cara que eu gosto muito de ficar em casa, mas só de eu saber que eu tenho que ficar em casa, eu não posso sair, isso já me deixa angustiado, entendeu? Mesmo sabendo que eu não sairia de casa. Então, pô, vai ao supermercado, vai pegar o carrinho e fala, pô, como é que eu vou pegar nesse carrinho, né? É duro, é uma fase de medo, de preocupação com o mundo, com as pessoas, com quem ajuda a gente todo dia, enfim, com a população que, de fato, vai sofrer muito de desemprego, de fome, más condições de saúde, de tratamento. Eu acho que eu torço para que não seja um crescimento exponencial como a gente viu em outros países, né? Mas ainda parece que dias muito difíceis virão pela frente, sob o ponto de vista de saúde no país. Não necessariamente sob o ponto de vista da Bolsa. É curioso também isso, quer dizer, a gente já viu muitas vezes o PIB crescer e a Bolsa cair, a Bolsa cair, ou a Bolsa subir e o PIB decrescer. Ou ter um resultado muito abaixo. Eu acho que não necessariamente, mesmo continuando a ter notícias ruins na parte de saúde, a bolsa necessariamente vai continuar caindo. Não sei quando, não sei como, não sei porquê. Enfim, vem uma vacina, vem um tratamento efetivo, seja lá o que for, mas chega a um determinado ponto em que fica muito barato para de fato ignorar. E eu acho que a gente já tem isso com várias empresas, se a visão for de médio e longo prazo, 2, 3, 4, 5 anos, eu acho que existe a possibilidade de fazer excepcionais investimentos, e foi por isso que a gente reabriu o fundo, e também porque a gente foi provocado por alguns investidores institucionais que queriam fazer aportes em cotas mais baixas e tem feito. E aí a gente falou, bom, já que a gente vai tratar os institucionais e dar a possibilidade deles investirem, por que não também as pessoas físicas, né? E cada um é maior de idade, é responsável, tem que tomar suas decisões. Não estou querendo fazer propaganda que tem que investir agora no fundo, coisas desse tipo, apesar de achar a oportunidade muito boa. Acho que as pessoas têm que ser responsáveis e respeitar, enfim, sua aversão, o seu nível de tolerância de risco. Eu acho que seja investindo em fundos ou investindo em ações, eu acho que temos uma grande oportunidade. O Florian ontem na live até fez um anti-marketing ao fundo dele,
que ele falou que se você selecionar empresas boas, de qualidade, que têm caixa para passar bem essa crise, talvez você vai ter feito um bom investimento olhando para daqui 2, 3 anos. Você não precisa nem terceirizar num fundo. Você consegue fazer isso. Mas seja num fundo, seja por conta própria, fundamental você ter essa visão de longo prazo, você ter a visão de que as coisas podem piorar antes de melhorar no curto prazo e que investimento em ações é para longo prazo e tem que ser condizente ao seu perfil. Porque quando você responde lá no perfilzinho o que você vai fazer com com o seu dinheiro se a bolsa cair 30%, a gente está vendo isso na prática, né? As pessoas estão, de fato, aquela perguntinha de suitability que ela tinha que responder, ela está respondendo, de fato, na prática. Renatão, você tem algum comentário para finalizar essa live? Alguma pergunta final? Podemos encerrar, só lembrando, pessoal, que amanhã, às 5h30, tá? Vai ser meia hora mais cedo, excepcionalmente. Amanhã a live vai ser 5h30? Bom avisar. Vamos fazer esse aviso. Andrezão, cara, eu queria agradecer primeiro, você foi o primeiro participante do Papo com o Gestor que eu fazia na Infomoney, o primeiro participante do Coffee Stocks, que eu lancei agora no Instagram do Stock Pickers. Foi sempre um fiel escudeiro aí do Stock Pickers, ajudando muito a gente. Mesmo você fazendo piada com o Palmeiras, num dia tão triste para mim, continuo ainda admirando demais seu trabalho e agradecendo demais essa parceria. Muito obrigado por essa aula, não só essa aula que você deu aqui, mas também a aula que você deu para os alunos do MBA de Ações Stock Picking, que foi do caramba. E, bom, deixar você dar esse recado final aí para os nossos ouvintes aí que estão acompanhando a gente nessa live de mais de 1 hora aqui. Estou sempre à disposição das pessoas físicas também, enfim, tem lá o e-mail no site, contato@brasil-capital.com. A gente procura responder a todo mundo que manda e-mail, entrar em contato de fato, e é super importante ser transparente nos momentos positivos, negativos, e deixar claro os riscos que são envolvidos em investir em ações. Não sei qual é o fundo do poço, acho que é uma área de compras, pode cair mais 10%, 20%, pode cair mais 10%, 20% sim, e se você tem essa preocupação enorme, possivelmente não faça o investimento, quer dizer, você tem que estar preparado para aguentar essas quedas adicionais, mas de fato, ainda que as condições da economia estejam piores no ano que vem, e elas vão estar, fiscalmente o país vai estar pior, em termos de desemprego o país vai estar pior do que a gente esperava. Muitas das companhias listadas em bolsa, consequentemente, deveriam estar piores também do que a gente projetava antes dessa crise, só que certamente parte da concorrência vai ficar pelo meio do caminho, o que vai, mais uma vez, dar espaço para várias das companhias nadarem de braçada quando vier a recuperação. Então, setores fragmentados, setores informais vão se consolidar e as empresas menos profissionalizadas vão, no fim das contas, acabar sumindo, tendo muita dificuldade de continuar. Isso é positivo para várias empresas em bolsa, as líderes nos seus setores, e, infelizmente, isso é uma tristeza para a realidade de emprego e de saúde do país, porque a gente sabe que os trabalhadores informais são boa parte da nossa força de trabalho e, possivelmente, essas pessoas vão sofrer. Então, é bom para algumas companhias, é ruim para o país, é ruim para pessoas individualmente, mas, enfim, a nossa profissão é, de fato, escolher as companhias que a gente acha que vão, ao longo do tempo, remunerar melhor os nossos investidores. É uma responsabilidade muito grande gerir recursos de terceiros, a gente tem plena consciência disso, e a gente quer que os nossos investidores tomem suas decisões com a cabeça no lugar e sabendo que sim, podem ter mais reveses pela frente. Aliás, certamente terão. O próprio Churchill também falava, né? Eu falei no começo da live que você está no inferno, atravessando o inferno, não para.
Outra dele que é muito boa, parece aquele coach de fracassos, né? Que tem o perfil no Instagram. Que sucesso é caminhar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Ela seria uma boa frase para o coach de sucesso, de fracassos, mas é de fato verdade, porque você vai ter vários fracassos na sua vida e no fim das contas você não pode perder o entusiasmo, né? Esse que aí que está o verdadeiro sucesso, é nunca perder o entusiasmo e seguir em frente, cair e seguir em frente. Maravilha, e só deixa eu avisar você, André, que já transformaram a sua frase aí num coach ali no YouTube, colocaram: as pessoas têm que entender seu apetite para o risco, se você não dormir à noite, não faça o investimento. Já virou aqui um coach, aqui o pessoal até destacou. E se essa do Churchill for para o coach de fracassos, pior é que eu não vou nem poder cobrar nada por isso, porque não é minha frase, a frase é do Churchill. Mas dá para pedir uns seguidores, o cara tem bastante seguidor lá no Instagram. Tá bom. Andrezão, valeu demais, viu, meu querido? Obrigadão, tenha uma boa noite. Obrigado a vocês. Valeu pela disponibilidade de sempre aí. Renatão, valeu. Muito. Amanhã temos mais uma aula aí, movimento de cotovelo, é isso aí. Gente, valeu pela audiência. Amanhã tem mais Top Pickers ao vivo aqui no YouTube. Tchau. Um abraço.